A Estrada da Noite, Joe Hill. Capítulo 39. O estojo de primeiros socorros que tinham trazido de Nova York estava no chão, diante do banco de trás. Ainda havia um pequeno rolo de gaze, outro de esparadrapo e anti-inflamatórios em embalagens lustrosas, difíceis de abrir. Ele pegou primeiro o anti-inflamatório, abriu os pacotes com os dentes e engoliu os comprimidos sem água. 6 de uma vez, um total de 1.200 miligramas. Não era suficiente. Sua mão ainda parecia um pedaço de ferro quente pousado numa bigorna, onde, lenta mas metodicamente, ia sendo achatada por uma marreta. Ao mesmo tempo, a dor afastava o atordoamento mental. Era uma âncora para sua consciência, um cabo que o prendia ao mundo real. A estrada, as placas verdes que marcavam a quilometragem e passavam depressa, o barulho do ar-condicionado. Judy não tinha certeza se permaneceria lúcido e queria usar o tempo que lhe restava para explicar algumas coisas. Falou hesitantemente por entre os dentes cerrados, enquanto enrolava gaze, dando inúmeras voltas na mão arruinada. A fazenda do meu pai fica logo depois da divisa da Louisiana, em Morris Corner. Podemos chegar lá em menos de 3 horas. Não vou sangrar até a morte nesse intervalo de tempo. Meu pai está doente, raramente consciente. Há uma mulher idosa na fazenda, uma tia postiça, enfermeira diplomada. Cuida dele e é paga por mim. Há morfina, para as dores dele. E com certeza há cachorros. Acho que meu pai tem... Ai, que dor, filha da puta. Ai, puta merda. 2 cachorros, pastores, como os meus, animais ferozes. Quando a gaze acabou, ele aprendeu com o esparadrapo. Usou os dedos dos pés para descalçar as botas. Usou uma das meias para cobrir a mão direita. Amarrou a outra meia em volta do pulso e deu um apertão necessário para ela diminuir, mas não cortar a circulação. Fitou a mão vestida como uma marionete e tentou imaginar se conseguiria aprender a fazer acordes sem o dedo indicador. Era sempre possível deslizar pelas cordas. Ou talvez pudesse voltar a usar a mão esquerda, como fazia quando era garoto. Ao pensar nisso, começou novamente a rir. Pare, disse Mary Beth. Judy cerrou os dentes de trás. Forçou-se a parar. Teve de admitir que aquilo parecia, inclusive para ele próprio, histeria. Não acha que ela pode jogar a polícia em cima de nós? Essa velha tiazinha que está falando? Não acha que ela ia querer chamar um médico para atendê-lo? Não vai fazer isso. Por que não? Nós não vamos deixar. Depois disso, Mary Beth ficou algum tempo sem dizer nada. Continuou a dirigir suavemente, automaticamente, ultrapassando os carros pela pista da esquerda e retornando à pista da direita, mantendo a velocidade em 110 km por hora. Segurava o volante de forma cuidadosa com a mão esquerda machucada, enrugada, branca, mas não encostava em nenhum momento nele com a mão direita infeccionada. Como acha que tudo isso vai terminar? Perguntou Georgia finalmente. Judy não teve uma resposta para dar. Foi Agnes quem respondeu. Um ganido baixo, miserável. Capítulo 40. Judy tentou se manter atento à estrada atrás deles, para ver se a polícia ou a picape do homem morto apareciam. Mas no início da tarde recostou a cabeça na janela e fechou os olhos por um momento. Os pneus faziam um som hipnótico no asfalto. Um monótono tum-tum-tum. O ar-condicionado, que nunca fizera barulho antes, de vez em quando começava a roncar. Isso também tinha um certo efeito hipnótico. O modo cílico, como as ventoinhas, vibravam violentamente e ficavam em silêncio. Vibravam e ficavam em silêncio. Ele passara meses reconstruindo o Mustang, e Jessica McDermott Price conseguira, num piscar de olhos, transformá-lo de novo numa lata velha. Jessica fizera coisas que Judy achava que só podiam acontecer a personagens de música country.
como destruir seu carro, acabar com seus cachorros, fazê-lo abandonar sua casa para se transformar num fora da lei. Era quase engraçado. E quem poderia imaginar que ter um dedo arrancado por um tiro e perder 1/4 de litro de sangue podia ser tão bom para o senso de humor? Não, não era engraçado. Era importante não rir de novo. Não queria assustar Mary Beth. Não queria que ela achasse que ele estava ficando meio ruim da cabeça. Você não está boa da cabeça, disse Jessica Price. Não vai a lugar algum. Você precisa se acalmar. Vou pegar alguma coisa para ajudá-la a relaxar e vamos conversar. Ao som da voz dela, Jude abriu os olhos. Estava sentado numa cadeira de vime encostada na parede, no sombrio corredor do andar de cima da casa de Jessica Price. Ele nunca estivera no segundo andar. Não chegara assim tão longe na casa de Jéssica, mas soube de imediato onde estava. Podia reconhecer pelas fotos, pelos grandes retratos emoldurados que pendiam das paredes forradas com escuros lambris de madeira de lei. Um era o retrato meio fora de foco de Reese na escola, por volta dos 8 anos. Ela fazia pose na frente de uma cortina azul e sorria mostrando o aparelho nos dentes. O outro retrato era mais antigo, as cores ligeiramente desbotadas. Mostrava um capitão espadaúdo de corpo empinado, com o rosto comprido e estreito, os olhos muito azuis e a boca larga, de lábios finos. Era muito parecido com Charlton Heston. O olhar de Craddock naquele retrato era ao mesmo tempo distante e arrogante. No corredor à esquerda de Jude ficava a ampla escada central, que subia do vestíbulo. Anne estava no meio da escada com Jéssica bem atrás. Anne estava com as faces afogueadas e magras demais. Os ossos dos pulsos e cotovelos se destacavam sob a pele e as roupas pareciam muito folgadas. Não era mais gótica. Nenhuma maquiagem, nenhum esmalte preto nas unhas, nada de brincos ou argolas no nariz. Usava uma túnica branca, short de ginástica de um rosa desbotado e tênis desamarrados. Era possível que não escovasse nem penteasse o cabelo há semanas. Devia estar com uma aparência terrível, suja e faminta, mas não estava. Parecia bonita como naquele verão que tinha passado no celeiro trabalhando no Mustang, com os cachorros em volta. Ao vê-la, Jude experimentou uma emoção quase esmagadora. Choque, saudade e adoração, tudo junto. Mal conseguia aguentar sentir tanta coisa ao mesmo tempo. Parecia que a realidade à sua volta também não podia suportar tantas sensações. O mundo se vergou nas bordas de sua visão. Ficou borrado e distorcido. O corredor dava a impressão de ter saído de Alice no País das Maravilhas. Pequeno demais numa ponta, com portas tão diminutas que só um gatinho poderia passar por elas, e grande demais na outra, onde o retrato de Craddock se ampliava até ficar de tamanho natural. As vozes das mulheres da escada foram ficando graves e arrastadas a ponto de se tornarem incoerentes. Era como ouvir um disco de vinil rodando cada vez mais devagar depois de o toca-discos ser bruscamente desligado. Jude estivera prestes a gritar chamando Ana. Queria mais que tudo aproximar-se dela. Mas, quando o mundo se arqueou e saiu de forma, ele tornou a se recostar na cadeira, as batidas do coração disparando. Pouco depois sua visão clareou. O corredor se endireitou. E de novo ele pôde ouvir Ana e Jéssica com nitidez. Percebeu, então, que a visão ao seu redor era frágil e que não devia forçá-la demais. Era melhor ficar quieto, não tomar nenhuma atitude intempestiva. Devia fazer e sentir o mínimo possível. Devia se limitar a observar. As mãos de Ana estavam fechadas em pequenos punhos ossudos. Quando ela subiu a escada num ímpeto agressivo, a irmã teve dificuldade em manter o equilíbrio e precisou se agarrar no corrimão para não cair sentada no degrau. — Espere, Ana, pare! Disse Jéssica, conseguindo se firmar e logo se lançando degraus acima para agarrar a manga da blusa da irmã. — Você está histérica. — Não, não estou. Não encoste em mim.
disse Ana numa frase única, sem pausa. Deu um puxão no braço. Ana alcançou o patamar e se virou para a irmã mais velha. Jéssica se mantinha imóvel, 2 degraus abaixo. Usava uma saia clara de seda e uma blusa de seda cor de café. O pescoço de Jéssica estava tenso, com os tendões retesados. Ela contorcia o rosto e naquele momento pareceu velha. Não uma mulher de uns 40 anos, mas alguém bem acima dos 50, e assustada. Sua palidez, especialmente nas têmporas, ganhava um tom acinzentado e os cantos da boca estavam apertados, cobertos de rugas. Está imaginando coisas, tendo uma de suas terríveis fantasias. Não sabe o que é real e o que não é. Não pode ir a lugar algum como está. Isto aqui é imaginação, disse Ana segurando o envelope. Estas fotos. Tirou as fotos do envelope, sacudiu-as numa das mãos para mostrar a Jéssica e atirou-as contra ela. Jesus! É sua filha! Ela tem 11 anos. Jéssica Price se esquivou das fotos que voavam. Elas caíram nos degraus ao redor dos seus pés. Judy reparou que Ana ainda segurava uma delas. Uma foto que tornara a colocar no envelope. Sei o que é real, disse Ana. Talvez pela primeira vez na vida. Papai! Chamou Jéssica, a voz fraca, abafada. Estou indo embora, continuou Ana. Da próxima vez que nos encontrarmos, os advogados dele vão estar do meu lado. Vamos pegar Reese. Acha que ele vai ajudá-la? Perguntou Jéssica, a voz reduzida a um murmúrio trêmulo. Ele? Os advogados dele? A mente de Judy demorou um momento para concluir que estavam se referindo a ele. Sua mão direita começava a coçar. Parecia inchada, quente, mordida por algum inseto. Claro que vai. Papai! Tornou a chamar Jéssica, a voz agora mais alta, vibrando. Uma porta estalou no fundo do corredor escuro, à direita de Judy. Ele deu uma olhada esperando ver Craddock, mas era Reese. A menina espreitava por trás do umbral da porta. Uma criança com o cabelo dourado claro de Ana, um fio comprido caindo no olho. Judy lamentou encontrá-la ali. Sentiu uma pontada de dor ao ver aqueles olhos grandes e alarmados. Algumas coisas que as crianças tinham de ver, mesmo assim, não eram tão más, ele supunha, quanto certas coisas que tinham sido feito a elas. Vão saber disso, Jessie, de tudo isso, disse Ana. Estou satisfeita. Quero de fato falar sobre o assunto. Espero que ele vá para a cadeia. Papai! Gritou Jéssica. E então a porta diretamente na frente do quarto de Reese se abriu e um vulto alto, abatido, anguloso entrou no corredor. Craddock era um contorno negro nas sombras, cujas feições só eram indicadas pelos óculos de aros grossos e escuros, aqueles que aparentemente ele só usava de vez em quando. As lentes daqueles óculos captavam e punham em foco a luz disponível, por isso brilhavam, um fraco, pálido brilho rosado na escuridão. No quarto atrás dele o ar-condicionado fazia barulho, um zumbido contínuo, cíclico, curiosamente familiar. Por que tanto barulho? Perguntou Craddock num tom áspero adocicado. Papai, disse Jéssica, Ana está indo embora. Ela diz que vai voltar a Nova York, à casa de Judas Coyne, e que vai recorrer aos advogados dele. Ana olhou para o final do corredor, na direção do pai. Não via Judy. Evidentemente não via. Tinha um rosto muito vermelho de raiva, embora 2 pontos absolutamente sem cor aparecessem no alto das maçãs do rosto. Estava tremendo. Aos advogados e à polícia. Vai contar a todo mundo que você e Reese... Reese está aqui, Jessie, disse Craddock. Calma. Procure se controlar. E ela encontrou umas fotos, concluiu Jéssica num tom de lamento, olhando pela primeira vez para a filha. Encontrou? Disse Craddock, parecendo perfeitamente à vontade. Ana, meu bem,
Lamento que você esteja abalada, mas não é hora de sair por aí transtornada desse jeito. É tarde, menina. É quase noite. Por que não se senta comigo e conversamos sobre o que a está atormentando? Quem sabe não consiga acalmar sua mente. Se me der uma pequena chance, aposto que vou conseguir. De repente, Ana parecia estar tendo dificuldade para encontrar a própria voz. Seus olhos estavam vidrados, brilhantes e assustados. Seu olhar passou de Craddock para Reese e acabou voltando para a irmã. Faça com que ele fique longe de mim, disse Ana. Faça isso ou vou matá-lo. Ela não pode ir, disse Jessica a Craddock. Ainda não. Ainda não? Judy se perguntou o que isso podia significar. Será que Jessica achava que tinham mais para conversar? Na opinião dele, a conversa já estava encerrada. Craddock olhou de lado para Reese. Vá para seu quarto, Reese, disse ele, se aproximando da menina para pousar tranquilizadoramente a mão em sua cabecinha. Não encoste nela, gritou Ana. A mão de Craddock parou de se mexer. Ficou suspensa no ar, logo acima da cabeça de Reese. Depois desceu para o lado do corpo. Algo então se alterou. Na escuridão do corredor, Judy não podia ver muito bem as feições de Craddock, mas achou que havia detectado alguma mudança sutil na linguagem corporal do homem, na postura dos ombros, na inclinação da cabeça ou no modo como os pés estavam plantados no chão. Judy pensou em alguém se preparando para agarrar uma cobra no meio do mato. Por fim, Craddock voltou a falar com Reese, mas sem desgrudar o olho de Ana. Vá, minha querida. Deixe os mais velhos conversarem. Está escurecendo e é hora de os adultos falarem sem meninas por perto. O olhar de Reese resvalou para o corredor até se concentrar em Ana e na mãe. Quando o olho da menina encontrou o seu, Ana abanou ligeiramente a cabeça. Pode ir, Reese, disse Ana. Deixe os adultos conversarem. A cabeça da menina recuou para dentro do quarto e a porta se fechou. Pouco depois, o som da música de Reese chegou numa explosão amortecida pela porta. Um bombardeio de bateria misturado com guinchos de trem descarrilando na guitarra, seguidos por crianças gritando festivamente em áspera harmonia. Era a versão de Kids Bob do mais recente hit de Judy. Ponha-se no seu lugar. Craddock se sacudiu ouvindo aquilo e as mãos se fecharam em punhos. Aquele homem, sussurrou. Quando ele se aproximou de Ana e Jéssica, uma coisa curiosa aconteceu. O patamar no alto da escada estava iluminado pelo sol declinante que brilhava através da grade da janela da sacada da frente da casa. Quando Craddock se aproximou das enteadas, a luz bateu em seu rosto, reforçando alguns detalhes, como o declive das maçãs do rosto e as rugas profundamente marcadas em volta da boca. A lente dos óculos, no entanto, escureceram, escondendo os olhos atrás de círculos negros. Você não tem sido a mesma desde que voltou da casa daquele homem, disse ele. Não sei o que aconteceu, Ana, querida. Você passou por alguns momentos. Ninguém sabe disso melhor que eu. Mas parece que o tal de Connie pegou sua infelicidade e tornou-a ainda mais intensa. Aumentou tanto o volume dela que você não consegue mais ouvir minha voz quando tento conversar. Detesto vê-la assim tão infeliz e confusa. Não estou confusa e não sou sua querida. E estou lhe dizendo, se chegar a 1 metro de mim, vai se arrepender. 10 minutos, papai, disse Jéssica. Craddock fez um gesto impaciente para silenciá-la. Ana olhou para a irmã, depois virou novamente para Craddock. Vocês estão enganados se acham que vão me manter aqui à força. Ninguém vai obrigá-la a fazer qualquer coisa que não queira, disse Craddock, passando por Judy. Seu rosto estava vincado pelas rugas e seu aspecto era doentio. As sardas se destacavam na carne branca como cera. Seu andar era, na verdade, um arrastar dos pés, e o corpo vergado. Judy acreditava era consequência de uma curvatura permanente da espinha. Morto, ele tinha uma aparência melhor. Acha que Connie vai lhe dar alguma cobertura? Continuou Craddock.
Se não estou enganado, ele lhe deu um chute no rabo. Nem responde mais suas cartas. Ele não a ajudou antes. Por que acha que vai fazer isso agora? Ele não sabia como me ajudar. Eu mesma não sabia. Agora sei. Vou contar a ele o que você fez. Vou mostrar porque o seu lugar é na cadeia. E sabe de uma coisa? Ele vai chamar os advogados e mandá-lo para a prisão. Ana olhou rapidamente para Jéssica. Ela também. Se é que não vão querer interná-la na porra de uma colônia de malucos. Para mim não faz diferença, desde que a coloquem bem longe de Reese. Papai! Gritou Jéssica, mas Craddock sacudiu rapidamente a cabeça. Calada. Acha que ele vai atendê-la? Abrir a porta quando você bater? Disse Craddock. A essa altura, já deve estar com alguma outra. Há uma infinidade de garotas bonitas que não hesitariam em levantar a saia para um astro do rock. Você não tem nada para oferecer que ele não possa conseguir em outro lugar. E livre de dores de cabeça emocionais. Uma expressão de dor cobriu por um instante as feições de Ana. E ela vacilou um pouco. Parecia uma corredora machucada e sem fôlego. Não importa se está com alguma outra, disse Ana no tom abafado. Ele é meu amigo. Não vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar, porque simplesmente não é verdade, querida. Não há uma só palavra de verdade nisso tudo, disse Craddock, avançando um passo na direção dela. Está novamente ficando confusa, Ana. Tem razão, disse Jéssica com fervor. Mesmo as fotos não são o que você está pensando. Posso esclarecer tudo, se me permitir. Posso ajudá-la se... Mas Craddock havia se aproximado demais. Ana deu um pulo. Pôs a mão em seu rosto, arrancou os óculos redondos de aros grossos e os esmagou. Pôs a outra mão, que ainda agarrava o envelope, no centro do peito dele e empurrou. Craddock perdeu o equilíbrio, deu um grito. Seu tornozelo esquerdo se virgou e ele caiu, mas longe dos degraus. Ana nem chegara perto de atirá-lo pela escada, a despeito do que Jéssica pudesse dizer. O traseiro magricela de Craddock aterrissou com um baque que sacudiu todo o corredor e entortou o retrato dele na parede. Quando o homem começou a se endireitar, Ana pôs o salto de sapato em seu ombro e empurrou, fazendo-o cair de costas. Ela tremia violentamente. Jéssica gritou e subiu correndo os últimos degraus. Esquivou-se de Ana, caindo com um joelho no chão ao lado do padrasto. De repente, Jude se viu ficando de pé. Não aguentava mais continuar sentado. Esperava que o mundo se curvasse de novo e foi o que aconteceu. O que estava ao seu redor se expandiu absurdamente, como uma imagem refletida numa bolha de sabão sendo soprada. Seus ouvidos estalavam. A cabeça parecia estar muito distante dos pés. Quilômetros. Quando deu um primeiro passo para a frente, teve a curiosa sensação de estar flutuando, quase sem peso, como um mergulhador nas profundezas do mar. Contudo, enquanto andava pelo corredor, desejou que o espaço à sua volta recuperasse sua forma e suas dimensões próprias, e foi isso que aconteceu. Sua vontade, então, significava alguma coisa. Se tomasse cuidado, seria possível mover-se pelo mundo bolha de sabão que existia ao seu redor e não estourá-lo. Suas mãos doíam, as duas, não só a direita. Era como se tivessem inchado e ficado do tamanho de luvas de boxe. A dor vinha em ondas rítmicas, constantes, que batiam junto com sua pulsação. Tum, 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 como pneus no asfalto. Mesclado ao ronco e ao zumbido do ar-condicionado no quarto de Craddock, isso criava um coro estranhamente tranquilizador de sons desconexos em segundo plano. Queria desesperadamente mandar Ana ir embora, descer a escada e sair da casa. Tinha a forte impressão, no entanto, de que não conseguiria se introduzir na cena sem rasgar o frágil tecido do sonho. E com certeza o passado era o passado. Ele não poderia alterar o que ia acontecer naquele momento. Assim como não conseguira salvar Ruth, a irmã de Beme, simplesmente chamando-a pelo nome. Não era possível alterar.
mas era possível ser testemunha. De início, Judy não entendeu por que Anna teve de subir, mas depois achou provável que ela quisesse jogar algumas peças de roupa numa bolsa antes de partir. Anna não tinha medo do pai ou de Jéssica. Não imaginava que ainda pudesse ter algum poder sobre ela. Sentia uma bela, pungente, fatal confiança em si mesma. Mandei que ficasse longe de mim, disse Anna. Está fazendo isso por ele? Perguntou Craddock. Até aquele momento, havia falado com gentis inflexões sulistas. De repente, o tom cortês desapareceu, sendo substituído por um sotaque totalmente áspero e metálico. Acha que vai ganhar sua simpatia se fosse arrastando para ele com uma história soluçante de como seu pai a obrigava a fazer coisas terríveis e como isso a arruinou para sempre? Aposto que não vê a hora de se gabar diante dele de como você me destratou e me empurrou. Um velho que cuidou de você nos momentos de doença e que a protegeu de si mesma quando você estava com a cabeça virada. Acho de fato que ele ficaria orgulhoso de você se estivesse aqui do meu lado e a visse me atacar? Não, disse Anna. Acho que ele ficaria orgulhoso de mim se visse isto. Ela deu um passo à frente e cuspiu na cara dele. Craddock recuou. Depois deixou escapar um berro estrangulado, como se algum agente corrosivo tivesse caído em cheio no seu olho. Jéssica começou a ficar de pé, dedos curvados em garras, mas Anna pegou-a pelo ombro e empurrou-a para o lado do padrasto. Anna ficou parada na frente dos dois, tremendo, mas não tão furiosa quanto estivera momentos atrás. Judy esticou o braço em direção ao ombro dela, posou a mão enfaixada nela e apertou de leve. Finalmente se atrevera a tocá-la, mas Anna nem pareceu reparar. A realidade, no entanto, se deformou quando a mão de Judy encostou em Anna. Mas ele conseguiu fazer tudo voltar ao normal, concentrando-se nos sons em segundo plano, na música que marcava aquela ocasião. Tum, tum, tum. Fez muito bem, Flórida, disse Judy. Sua voz saiu antes que ele pudesse se controlar. O mundo não acabou. Anna moveu a cabeça de um lado para o outro, uma pequena sacudida para tirar alguma coisa de cima dela. Quando falou, foi num tom de fadiga. E pensar que já tive medo de você. Ela se virou, escapando da mão de Judy, e avançou em direção a um quarto no final do corredor. Fechou a porta atrás de si. Judy ouviu alguma coisa fazer plim. Olhou para baixo. Sua mão direita, a que estava coberta pela meia, ficara ensopada de sangue que pingava no chão. Os botões da frente do paletó, estilo Johnny Cash, cintilavam na última luz cor de salmão do dia. Só então ele reparou que estava usando o paletó do homem morto. Sem sombra de dúvida, o corte era excelente. Judy não se perguntara uma única vez como era possível que estivera vendo aquela cena. Mas então lhe ocorreu uma resposta à pergunta que não fizera. Tinha comprado o paletó do homem morto e o próprio homem morto. Tornara-se dono do fantasma e do passado do fantasma. Aqueles momentos agora também lhe pertenciam. Jéssica se abaixou ao lado do padrasto, ambos muito ofegantes e contemplando a porta fechada do quarto de Anna. Judy ouvia gavetas se abrindo e se fechando lá dentro. A porta de um armário batendo. Anoiteceu, murmurou Jéssica. Finalmente anoiteceu. Craddock abanou a cabeça. Tinha um arranhão no rosto, diretamente embaixo do olho esquerdo, onde Anna o acertara com uma unha ao lhe arrancar os óculos. Uma gota de sangue escorria pelo seu nariz. Ele a limpou com as costas da mão, deixando uma mancha vermelha no rosto. Judy olhou para a grande janela da sacada no vestíbulo. O céu era uma sombra profunda, ainda azul, mas avançando para a noite. No horizonte, atrás das árvores e dos topos dos telhados do outro lado da rua, havia uma linha de um vermelho mais profundo, onde o sol acabara de desaparecer. — O que você fez? Perguntou Craddock. Falava abaixo, num tom um pouco acima de um murmúrio, ainda trêmulo de raiva. Ela me deixou hipnotizá-la algumas vezes. Disse Jéssica, também sussurrando, para ajudá-la a dormir à noite.
e dei uma sugestão. No quarto de Ana houve um breve silêncio. Então ouviu-se distintamente o tintim de uma garrafa batendo num copo, seguindo por um leve gorgolejar. — Que sugestão? Perguntou Craddock. Disse a ela que o anoitecer é uma ótima ocasião para se beber alguma coisa. Disse que é uma recompensa por se ter atravessado o dia. Ela guarda uma garrafa na gaveta de cima. No quarto de Ana, um prolongado, terrível silêncio. O que vai acontecer? Há fenobarbital no gin, disse Jéssica. Tenho conseguido que ela durma como uma pedra. Alguma coisa produziu um baque no chão de tábua corrida do quarto de Ana. Um copo caindo. Boa menina. Craddock suspirou. Sabia que estava escondendo alguma coisa. Papai, disse Jéssica, você precisa fazê-la se esquecer. Das fotos que ela encontrou. De tudo. De tudo o que aconteceu. Você tem de fazer com que tudo desapareça. Não posso, disse Craddock. Há muito tempo já não venho conseguindo. Quando ela era mais jovem, quando confiava em mim. Talvez você... Jéssica estava sacudindo a cabeça. Também não consigo levá-la mais fundo. Ela não deixa. Já tentei. Da última vez que a hipnotizei para ajudá-la com a insônia, procurei fazer algumas perguntas sobre Judas Coyne. O que ela escrevia nas cartas que mandava? Se tinha lhe dado algo sobre você. Mas sempre que a conversa ficava muito pessoal, sempre que eu perguntava alguma coisa que ela não queria contar, Ana começava a cantar uma das músicas de Coyne, como se estivesse me impedindo de avançar. Nunca vi nada parecido. Coyne foi o responsável, disse novamente Craddock, o lábio superior se encrespando. Ele a destruiu. Destruiu. Jogou-a contra nós. Usou-a como bem entendeu. Destroçou o mundo dela e depois a mandou de volta para que ela destruísse o nosso. Foi como se nos tivesse enviado uma bomba pelo correio. O que vamos fazer? Tem de haver um meio de detê-la. Ela não pode deixar essa casa nesse estado. Você a ouviu? Vai tirar Reese de mim. Também vai tirar você. Nós dois vamos ser presos e jamais tornaremos a nos encontrar, a não ser nos tribunais. Agora Craddock respirava devagar, e todas as emoções tinham abandonado sua fisionomia. Sobrara apenas um mar de pesada, sombria hostilidade. Você está certa em relação a isso. Ela não pode deixar esta casa. Jéssica pareceu demorar um segundo para registrar plenamente a declaração. Dirigiu um olhar assustado e confuso para o padrasto. Pai? Papai? Todo mundo sabe a respeito de Ana, continuou ele. Como ela sempre foi infeliz. Todo mundo sempre soube como ela ia acabar. Que um dia desses ia cortar os pulsos no banheiro. Jéssica começou a sacudir negativamente a cabeça. Foi ficando de pé, mas Craddock segurou-a pelos pulsos, obrigando-a a ficar novamente de joelhos. O gin e as pílulas fazem sentido, disse. Muitos tomam alguns drinks e comprimidos antes de se matarem. É como aquietam seus medos e amortecem a dor. Jéssica continuava balançando a cabeça, um tanto freneticamente. Os olhos brilhantes, aterrorizados, cegos, não vendo mais o padrasto. A respiração estava entrecortada, ofegante. Quando Craddock voltou a falar, a voz era calma, firme. Pare com isso agora. Quer que Ana leve Reese embora? Quer passar 10 anos num presídio feminino? Ele a segurou com mais força pelos pulsos e puxou-a para si, falando com o rosto quase grudado no de Jéssica, até que os olhos dela tornaram a se focar nos seus e a cabeça parou de balançar de um lado para o outro. Craddock continuou. A culpa disso tudo não é nossa, é de Coyne. Foi ele que nos deixou nesse beco sem saída. Está ouvindo? Foi ele que nos mandou essa estranha que quer nos destruir. Não sei o que aconteceu com a nossa Ana. Já não consigo lembrar qual foi a última vez que vi a verdadeira Ana. A Ana com quem você cresceu está morta. Coyne se encarregou disso.
Pelo que me diz respeito, ele já acabou com a vida dela. É como se ele próprio tivesse cortado os pulsos dela. E ele vai responder por isso. Pode acreditar. Vou ensiná-lo a não se meter com a família de um homem. Shhh! Preste atenção ao som da minha voz. Vamos vencer as dificuldades. Vou fazê-la superar isso, assim como a fiz superar todas as outras coisas ruins em sua vida. Você confia em mim agora. Respire fundo. Respire de novo. Melhorou? Os olhos azuis acinzentados de Jéssica estavam arregalados e sôfregos, arrebatados. Sua respiração assobiava, uma longa, lenta expiração, depois outra. Você pode fazer isso, disse Craddock. Sei que pode. Por Reese, você pode fazer o que tiver de ser feito. Vou tentar, disse Jéssica. Mas você tem que me dizer. Tem de me dizer o que fazer. Não consigo pensar. Então está bem. Vou pensar por nós dois, disse Craddock. E você não precisa fazer nada além de se levantar e encher a banheira com água quente. Sim, tudo bem. Jéssica começou a se levantar novamente, mas ele a puxou pelos pulsos, mantendo-a mais um momento do seu lado. E quando tiver acabado, disse Craddock, dê um pulo lá embaixo e pegue meu velho pêndulo. Vou precisar de alguma coisa para os pulsos de Ana. Com isso, ele a soltou. Jéssica ficou de pé com tanta rapidez que perdeu o equilíbrio e teve de pôr a mão na parede para se firmar. Ela o encarou por um momento com os olhos atordoados, estarrecidos. Depois se virou numa espécie de transe, abriu uma porta bem à sua esquerda e entrou num banheiro de azulejos brancos. Craddock continuou no chão até ouvir o barulho da água correndo na banheira. Aí conseguiu se levantar e ficou ombro a ombro com Judy. Seu velho filho da puta, disse Judy. O mundo bolha de sabão se flexionou e oscilou. Judy cerrou os dentes, estabelecendo novamente sua forma. Os lábios de Craddock, finos e esbranquiçados, repuxaram-se sobre os dentes numa careta feia e amarga. A velha carne nas costas dos braços balançava. Ele foi andando devagar para o quarto de Ana, cambaleando um pouco. Ser empurrado e jogado no chão tinha-lhe tirado alguma coisa. Empurrou a porta e entrou. Judy seguiu seus passos. Havia 2 janelas no quarto de Ana, mas ambas davam para os fundos da casa, longe de onde o sol havia se posto. Ali já era noite e o quarto mergulhara em sombras azuladas. Ana estava sentada bem na beirada da cama. Um copo de vidro vazio no chão, entre os tênis. A bolsa comprida estava no colchão atrás dela. Algumas roupas tinham sido rapidamente atiradas lá dentro e dava para ver a manga de um suéter vermelho pendendo para fora. A expressão de Ana era inerte, mas agradável. Tinha os antebraços pousados nos joelhos, os olhos vidrados, fixo num ponto de distância impossível. O envelope pardo com a foto de Reese, à prova, estava numa das mãos, esquecido. A visão de Ana daquele jeito deixou Judy com uma sensação de mal-estar. Judas afundou na cama ao lado dela. O colchão rangiu, mas ninguém, nem Ana nem Craddock, pareceu se dar conta. Judy pôs a mão esquerda sobre a mão direita de Ana. A mão esquerda de Judy estava novamente sangrando no lugar onde fora perfurada. Suas ataduras estavam manchadas e soltas. Quando aquilo havia começado. Quanto à sua mão direita, ficara pesada e dolorosa demais e ele não conseguia sequer levantá-la. A simples ideia de movê-la o deixava tonto. Craddock parou na frente da enteada e se curvou, olhando especulativamente para seu rosto. Ana, consegue me ouvir? Consegue ouvir minha voz? A princípio, ela continuou sorrindo, sem responder. Então piscou os olhos e disse: Que foi? Você disse alguma coisa, papai? Eu estava ouvindo Judy no rádio. É minha música preferida. Os lábios do velho se apertaram até perderem a cor. Esse homem, disse ele, quase cuspindo.
Craddock pegou uma ponta do envelope, arrancando-os da mão dela. Depois se endireitou, virou-se para uma das janelas e puxou a persiana. Eu te amo, Flórida, disse Judy. O quarto em volta dele se abaulou. A bolha de sabão foi inchando até ameaçar explodir, mas acabou se contraindo de novo. Te amo, Judy, disse Ana em voz baixa. Ao ouvir aquilo, Craddock teve um sobressalto e seus ombros estremeceram. Ele olhou para trás intrigado. Logo você e ele estarão juntos de novo, disse. É o que você quer e é o que vai ter. O papai vai cuidar disso. Vai fazer vocês dois ficarem juntos o mais rápido possível. Safado, disse Judy, e dessa vez, quando o quarto inchou, esticando e se deformando, ele não conseguiu, por mais que se concentrasse num tum-tum-tum, fazê-lo voltar à forma que devia ter. As paredes se inflavam e depois encolhiam, como roupas de cama no varal se movendo na brisa. O ar no quarto era quente, sufocante, tinha cheiro de cano de descarga e cachorro. Judy ouviu um lamento baixo atrás dele e se virou para Agnes, que jazia na cama onde a bolsa de Ana estivera um momento antes. A respiração do cachorro era difícil e seus olhos estavam viscosos e amarelos. Uma ponta afiada de osso vermelho despontava de uma perna dobrada. Judy tornou a olhar para Ana, mas descobriu que agora era Mary Beth quem estava sentada ao seu lado na cama, o rosto sujo, o olhar duro. Craddock baixou uma das persianas e o quarto escureceu mais um pouco. Judy deu uma olhada pela outra janela e viu o verde na margem da interestadual, as palmeiras, o lixo no mato e uma placa que dizia saída 9. Suas mãos faziam tum-tum-tum. O ar-condicionado roncava, zumbia, roncava. Pela primeira vez, Judy estranhou que continuasse ouvindo o ar-condicionado de Craddock. O quarto do homem ficava no outro extremo do corredor. Alguma coisa começou a clicar. Um som tão repetitivo quanto o metrônomo. Era a seta do carro. Craddock moveu-se para a outra janela, bloqueando a vista que Judy tinha da rodovia, e puxou a persiana, mergulhando o quarto de Ana na escuridão. Por fim, o anoitecer. Judy tornou a olhar para Mary Beth, seu queixo severo, uma das mãos no volante. A seta não parava de piscar no painel, e ele abriu a boca para dizer alguma coisa. Não sabia o quê. Algo como: